Leitura do livro de Josué 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi ao seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o seu termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boá, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Sinom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém, e subirá este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalã. Esta é Kiriate Jearim. Então tornará este termo desde Baalã para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesolom, e a descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado do Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalã, e sairá de Jabneel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente do Mar Grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Este é Hebrom. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir e fora, dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Exa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades das extremidades da tribo dos filhos de Judá até o termo do Edom para o sul: Cabzel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dímona, e Ádada, e Quedes, e Azor, e Itna, e Zife, e Telém, e Deaulote, e Azor Adata, e Quiriote Esrom, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molada, e Azar Gada, e Esmon, e Bete Palete, e Assar Sual, e Berseba, e Beziotiá,
e Baalã, Elim e Ezem, e Eutolade, e Quesil e Orma, e Ziclag, e Madmana, Sansana, e Leboate, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asnã, e Zanoá, e En-Ganim, e Tapuá, e Anã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adassã, e Migdal, Gade, e Dileã, e Mispa, e Jocteel, e Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Giderote, e Bet-Dagon, e Naamã, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Éter, e Assã, e Ifta, e Asna, e Nezibe, e Keila, e Oxibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão na banda do Asdode e as suas aldeias. Asdode e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias até ao rio do Egito e ao mar grande e ao seu termo. E nas montanhas Samir, e Jatir, e Socó, e Danã, e Kiriat-Sanã, que é Debir, e Anabe, e Ostemoa, e Anim, e Gósen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, e Dumã, e Essã, e Janim, e Bet-Tapuá, e Áfica, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, e Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Timna, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Medim, e Secaca, e Nibsã, e a cidade de Sal, e em Gede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Mique-Metate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanote-Siló, e passa por ela, desde o oriente a Janoã. E desce desde Janoá a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuá vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Canaã, e as suas saídas no mar. Esta é a herança
da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitavam no meio dos efraimitas, até o dia de hoje. Porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bassã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque e os filhos de Asriel, os filhos de Siquém e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança por meio de nossos irmãos, pelo que conforme o dito do Senhor lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés no meio dos seus filhos possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até os moradores de En-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia esse termo ao ribeiro de Canã, para o sul do ribeiro de Efraim, eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E ao mar era o seu termo, pelo norte tocavam em Aser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre vós os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale do Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes.